Sou Leda Carneiro, sou moradora do Gama e trabalho com teatro de bonecos. Eu nasci no DF, né, e vim bebê para o Gama. Aqui, a cidade ela era uma cidade dormitório, não tinha muito o que fazer. Por sorte, em alguns momentos eu tive contato com teatro. Muito pequena, ia no plano piloto, assistia algumas peças infantis. No entanto, ali não era um universo que me parecia apropriado para que eu estivesse dentro daquela produção. Era estudante de escola pública aqui e, num determinado momento, a Secretaria de Cultura cria um projeto chamado Escola Polo de Arte Cênica. E eu vou para essa escola polo, assim, sem saber o que eu ia encontrar lá, sem saber o que poderia ser feito com teatro, e vou por uma única questão. Minha prima, que me convida para ir para a escola polo, me fala que eu ia perder a timidez. E eu era uma pessoa muito tímida, uma menina muito tímida, teria até dificuldade de hoje estar falando aqui com vocês. E lá o universo se abre, né? Foi um encantamento imediato, né? Estar no palco, estar conhecendo textos, estar conhecendo a história que levava artistas a montarem aquelas peças, aquilo tudo me encantou muito. Mas mesmo assim eu ainda não me via como uma pessoa que fosse trabalhar no teatro, né? Era mais como uma ocupação de tempo, lazer, alguma coisa assim, e a aquisição de conhecimentos mesmo. Mas um belo dia, o professor que era a gente chamava ele de Santana, né, ele traz pra gente teatro de bonecos. Ele trazia, como sempre, várias modalidades de teatro e nos traz o teatro de bonecos. Nos traz com o nome de Mamulengo e vamos lá confeccionar bonecos de papel machê. Ali eu realmente vi a possibilidade de um espaço onde eu poderia atuar. Até mesmo por causa dessa minha questão da timidez, né? Estar atrás da empanada era muito mais fácil. Porque sempre que eu ia no palco era um sofrimento, gente, um sofrimento bom. Era uma angústia, um nervoso, vai dar certo, não vai? Dava, por sorte, mas era muito sofrido. O teatro de bonecos, mesmo trazendo essa mesma sensação, né, dava um medo, um medo menor, né, a resistência para fazer era menor. E aí eu encontro o teatro de bonecos. Com o passar dos tempos, eu venho para o grupo de teatro Mistura Íntima. Eu começo muito cedo no Mistura Íntima, então eu não sou fundadora do Mistura Íntima, eu não estou entre os membros fundadores, que ele foi fundado pelo Chico Costa, pelo Divino Gomes e outros alunos da faculdade do Sina. Eu entro na parte comercial do Mistura Íntima. Como? Animação de festa. Lá estou eu, animação de festa, vestido de personagens, entre as crianças, e aquilo também realmente me dá um outro rumo na vida. Mesmo muito nova, eu entendo que eu quero fazer arte, quero trabalhar com educação. Aí eu me graduo em pedagogia, depois vou para a área de artes. Nisso, Mistura Íntima já ganhou outra dimensão. Mistura Íntima é um grupo que oferece oficinas nas cidades, né? E numa oficina também aqui no Gama, a gente reorganiza o Mistura Íntima. Nesse momento, a gente encontra o Rodrigo Valença, Laércio Nicolau, André, o Wilton e outras pessoas, né? E montamos nesse momento Piquenique no Front. Para montar o Piquenique no Front, nós tínhamos que pagar tanto a produção como outros custos do projeto. E aí, o que que a gente faz? A gente monta uma peça de teatro de bonecos para poder custear a produção do piquenique, que era uma peça de palco. Surge, então, Macaca e a Velha. O Macaca e a Velha vem para nos trazer fundos. Mas, gente, a recepção foi tão boa, pelo menos para mim, eu não sei se para os meus colegas, mas para mim foi uma recepção tão boa, o contato com o público, com os bonecos, e sempre, assim, casa cheia para onde a gente ia, e eu falei: "É aqui". E aqui estou até hoje, né. Bom, aí, após esse início com Mistura Íntima e o Macaco e a Velha, eu comecei a buscar minha formação na área de teatro de bonecos. As oficinas que era possível participar, eu participava. Fiz matéria com Chico Simões no Ducina, com o Ricardo Moreira também. Então sempre procurei estar, me aperfeiçoando no teatro de bonecos.
E com o passar do tempo, Mistura Íntima também começa a oferecer oficinas, eu passo a ministrar oficinas, a gente monta mais a peça Saudade de Palhaço e também a gente monta o Romance da Menina Feia, que hoje outro grupo assumiu essa peça. Chapeuzinho Vermelho, montamos um Chapeuzinho Vermelho com uma temática mais ambiental, né, e vamos tocando nossa vida ali no Teatro de Bonecos, eu bem satisfeita, mas acontece que chega um tempo em que existe um rompimento no Mistura Íntima. O diretor, que era meu marido, a gente se separa e cada um vai para um lado. Eu fico com Mistura Íntima, mas fico assim meio boiando nessa história do teatro. E aí o Ayrton me convida para o Bagagem, que o Ayrton também foi um momento de ruptura dele. O Marco, que trabalhava com ele há 15 anos, deixa o Bagagem, né? E aí eu venho para o Bagagem. Nesse momento, eu estou trabalhando com Bagagem, com produção. Eu crio meu espaço, porque eu começo a fazer adaptação de textos, eu começo a propor outros textos, e aí eu entro definitivamente no elenco, né. E é assim meu encontro com Bagagem e a afirmação da minha história dentro do Teatro de Bonecos, vem nesse momento. Então depois desse encontro com o Teatro de Bonecos no Mistura Íntima, meu trabalho ali firma mais. Eu procuro pesquisar, procuro fazer oficinas, entender, ler sobre o Teatro de Bonecos, né. Nesse momento, Mistura Íntima, nós somos Chico Costa, o diretor, temos eu, Rodrigo Valença, Laércio Nicolau, Anderson Ananias, André, o Wilton Oliveira, a Lurdinha e a Gislene. Então, a gente começa ali a trabalhar várias formas de teatro de animação, né? E seguimos nosso trabalho. Montamos a peça Saudade de Palhaço, que era um trabalho autoral, montamos o Romance da Menina Feia, que é oriundo de uma outra oficina, e uma Chapeuzinho Vermelho, que tinha uma pegada mais para a questão ambiental. E daí então, eu firmo mesmo minha atuação dentro do Teatro de Bonecos. Aqui eu vejo que é onde eu me caibo dentro da arte, né. Com o passar do tempo, há uma ruptura no Bagagem, no Mistura Íntima, os atores fundam seus próprios grupos ou vão cuidar da vida, né, e eu era casada com o diretor, com o Chico Costa. Eu me separo e nesse momento o Ayrton está se separando do sócio dele, do Marco, que trabalhava com ele há uns 15 anos. Então eu venho para o Bagagem, mas eu entro no Bagagem com a produção. Eu entro na parte de criação de espetáculos, de abrir espaços em agendas e discutir políticas para inserção do Bagagem em projetos e, com o passar do tempo, claro, vou sendo inserida nos espetáculos. E hoje é aqui que eu estou, né, e não saio mais. E ao longo desses anos aqui na produção artística, eu fui percebendo da necessidade de também me aprimorar na produção cultural e elaboração de projetos. Chega um momento que a gente precisa buscar fundos para a nossa produção. E, às vezes, terceirizar isso é muito complicado. Para que outra pessoa diga o que eu quero dizer, às vezes é um pouco difícil. E aí eu fui buscando aprimorar e me aperfeiçoar nessa área. E eu vejo que essa é uma das nossas funções, né? A gente tem que saber buscar os nossos recursos e dizer o que a gente quer dizer num determinado projeto. Com isso também, eu fui entendendo da necessidade de uma atuação dentro da política cultural, porque nada vem para a gente de graça, nada é dado. Nenhum político um dia acorda e resolve, eu vou destinar recurso para tal segmento, para tal área, para tal cidade. Não, a gente tem que lutar e lutar muito. A gente está num setor que é elitizado, e é mesmo. E nós vemos de classes trabalhadoras, né? Para que a gente consiga entrar nesse espaço, gente, é luta, é briga e é diálogo, né? Briga assim, é um diálogo constante, permanente, entendendo o que que a gente quer, o que o nosso público quer também, qual a necessidade da nossa cidade, onde nós podemos atender, e aí solicitar que essa certa necessidade seja atendida, né? Então, por isso que eu estou nessa área da produção também e da política pública. Porque é muito legal fazer teatro, é muito bom a gente expor nossas ideias, a gente está mexendo com o nosso imaginativo, com a nossa criação. Mas se não chegar a um ponto em que isso possa fluir, isso possa escoar para a comunidade, perde sentido. E se a gente não está dentro dessas duas áreas, de produção e da política pública, da política cultural, a gente muitas vezes vai ficar ensimesmado, vamos ficar no nosso lugar fazendo sem conseguir falar com os outros, sem conseguir levar nosso produto para ninguém. Como eu começo em teatro escola, o espaço que a gente tem acesso são os auditórios das escolas. E lá para os anos 80, 90, eles eram ainda muito bem equipados, né? Então a gente tinha acesso tanto a experimentar
a atuação em si, nos palcos, como também experimentar a parte técnica. A gente tinha uma mesa de luz simples, a gente tinha um equipamento de som, a gente tinha uma certa iluminação que dava até para brincar, sabe, com algum efeito, alguma coisa. E com o tempo tudo foi sendo sucateado. Também nesse período era o espaço público cultural que existia. Então, eu trabalhei muito no 102, ensaiei, experimentei, fiz cursos muito no auditório do 102, eu tenho muita nostalgia. Para vocês terem ideia, eu lembro do cheiro daquele teatro. Eu acho que era o cheiro da madeira, do palco, mas ele tinha um cheiro muito específico que, vez ou outra, eu lembro. A gente também apresentava no auditório do CG, apresentava do 103, então a gente conseguia fazer um circuito aqui dentro da cidade, né, nesses vários auditórios. Chega um tempo em que o acesso da comunidade em geral aos auditórios vai ficando um pouco limitado. E aí também é necessário que tenha outros espaços. E é construído o Galpãozinho, que é um espaço de múltiplas funções. Mas nós, da arte, já vamos logo lá para dentro e já vamos começando a ocupar. No Galpãozinho aconteceram muitas exposições de artes plásticas. Assim, era uma coisa tão linda, porque era tanta gente fazendo arte, tanta coisa sendo exposta, tanta coisa bonita. E nesse local era um momento de encontro também, que aí você encontrava um artista plástico, encontrava um músico, aí você propunha que eles fizessem um cenário, fizessem um cartaz para a gente, que criasse uma música, e aí parece que a coisa agitava mais, sabe? A gente ia encontrando mais caminhos para o nosso trabalho. Num determinado momento, como essa coisa da arte, do teatro cresce tanto, o Galpãozinho é adaptado para um pequeno teatro. Aí fica bonito. Fica bonito porque a primeira coisas que é criada lá é a mostra de teatro do Gama. E essa mostra foi muito interessante, porque tanto nós, artistas, conseguimos nos ver, porque parece que quando a coisa está muito assim dispersa, a gente se encontra em um evento, outra coisa, a gente não consegue ver exatamente o que a cidade está fazendo. Naquele momento a gente consegue ver o que todo mundo está fazendo, né? Também trazem jovens que estão no segundo grau, e aí a gente começa também a engrossar os nossos elencos, né? Porque a gente vai vendo aqueles talentos e vamos convidando. E foi um momento muito bacana para o Gama, aquele momento da mostra de teatro com a revitalização do Galpãozinho. Espaços públicos são muito necessários, sim, para que essa circulação de ideias e de pessoas aconteçam, e para o conhecimento e para o encontro das pessoas. E toda política pública para as artes, ela só foi criada e conquistada através de muita união, solidariedade e da coletividade do movimento cultural e do movimento comunitário como um todo. Nesse contexto, as mulheres também sempre estiveram presentes na criação das políticas públicas para a cultura, assim como na produção cultural. Aqui no Gama mesmo, nós sempre tivemos uma participação muito intensa de mulheres, né? As mulheres, elas participam tanto na criação, quanto na produção, na gestão de projetos, na técnica, enfim, em todas as áreas. O próprio nome do grupo Bagagem Cia de Bonecos foi dado por uma mulher, por Fátima Lacerda, que fazia parte do grupo Trapo do Baú, de onde se origina o Bagagem Cia de Bonecos. E eu fiz uma lista aqui de algumas mulheres, né? E vou citá-las aqui pra gente. Nós temos nessa ação Adriana Guimarães, Lúcia Correia, Lúcia Helena, Gabriela Nascimento, Catiane Leão, Loiane Mar, Alessandra Bar, Vislene Reis, Lu Rodrigues, Bianca Vieira, Gemima Tavares, Ana Karen, Letícia Cristina, Thaís Veloso, Bruna Morini, Josânia Castro, Daiane Siqueira, Maísa Rezende, Andrea Mara, Mônica Giselda, Júlia Graciele, Tamires Flora, Jarlene Maria, Mariana Fernandes, Cris Lira e Jussi Nascimento, entre outras. Muitas mulheres participaram e eu corro até o risco de ter esquecido alguém. Me desculpo por isso e caso eu tenha esquecido, por favor, me informe, tá bom? Pra gente colocar todas nesse rol da história do Teatro de Bonecos do Gama. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou assim a velha, sou dona deste bananal que trato com muito amor e carinho. Sabe, este ano terei muitas bananas, farei muitos docinhos, até darei a vocês. Isso, se aquele danado do macaco Simão não devorar todas as minhas bananas. Essa aqui é assim a velha, ela faz parte do Macaco e a Velha. Aqui nós temos o macaco. Assim a Velha, ela é uma boneca feita de espuma, ela foi esculpida a tesoura. Nós pegamos um bloco de espuma e fomos recortando até chegar a esse rosto. E tecidos, basicamente é isso. Ela é uma boneca de manipulação direta. Minha mão vai na boca, né? E à medida que eu articulo a mão, eu movimento a boca. E os braços dela são manipulados por varas, o que facilita, de certa forma, o nosso trabalho. Uma das características dessa peça, né, como várias do Bagagem Cia de Bonecos,
é a ação entre bonecos e atores. Esse Macaco e a Velha, ele é uma repaginação do Macaco e a Velha do Mistura Íntima, né? É uma peça que eu tenho muito carinho por ela, foi a primeira que eu participei. Aqui está. Ela vem, então, direto do túnel do tempo dos anos 80, chegando agora em 2022, repaginada.